Fala pessoal, professor Marques Cruz com vocês aqui em mais um vídeo no canal Marques Edu. Hoje nós vamos resolver a parte de legislação da prova do concurso que aconteceu agora no último domingo, a prova de legislação do IFG, Instituto Federal de Goiás, cuja banca é a própria UFG, né? Então, sem mais delongas, como nós costumamos fazer aqui, vamos direto às questões. Lembrando a você que ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, para ficar antenado sobre todas as novidades, deixe o seu like, se puder compartilhar com outra pessoa também é muito importante, e o seu comentário, né? Nem se fala. Tem algumas questões aqui nessa prova, né, que eu acho assim que ficaram meio, digamos, uma tá com gabarito errado com certeza, outra eu acho que tá passível, mais ou menos, né? Eu achei que as questões tiveram um nível bom, não muito difíceis, né? Algumas, assim, eu achei que o contexto dela ficou mais complicado, a última questão especificamente, mas no resto, eu acho que as questões especificamente, as da 8.112, foram bem tranquilas, né? Vamos lá, não teve, assim, questão com interpretações muito complicadas. Então vamos iniciar, né? Vamos lá. Questão 11 é a primeira questão que nós vamos analisar aqui, né? Essa questão 11. Lembrando que, né, essa prova, ela não tem somente questão da 8.112, né? Ela tem 8.112, ela tem Constituição Federal, ela tem o Decreto 1171 de 94, então ela tem várias outras coisas aí também, né, que vão ser cobrados conforme tinha no edital, né? Não vi nada fora do edital não, tá? De acordo com o artigo 37 da Constituição Federal de 88, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, em adição ao artigo estabelece. Então, ele começa aqui falando desses princípios. Esses princípios aqui, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? É o famoso LIMP, né, da Constituição. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, isso aqui está presente lá no artigo 37 da Constituição, como a própria questão coloca para a gente. E aí ele vai falar aqui, né? Vai colocar os itens e ele quer que a gente, né, fale qual é o correto, que ele fala. O artigo estabelece, ou seja, ele quer o correto. Os cargos e empregos, os cargos, emprego e funções públicas são acessíveis apenas aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Ó, isso aqui já gera uma confusão, tanto na Constituição quanto na Lei 8.112. Porque às vezes a pessoa interpreta de uma forma muito preliminar, não pensa muito bem sobre o que está sendo colocado, né? Então, quando a gente vai ver, o que é que ele fala? Que um dos requisitos é a nacionalidade brasileira. Então, para você ter nacionalidade brasileira, não obrigatoriamente você tem que ser brasileiro. Você pode nascer em outro país e, de repente, a pessoa casa com a que mora aqui, no Brasil, e ela tem a nacionalidade brasileira. Então, quando coloca assim, só apenas aos brasileiros, né? Então, isso aqui torna essa questão, a questão 11, errada. A letra A, né? Na verdade, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas, perfeito, né? Isso aqui a gente sabe que sim. Aplicação prévia em concurso de provas de acordo com a natureza, né? Pode ser de provas ou provas e títulos, né? De acordo com a natureza e complexidade do cargo. Essa informação aqui, ela tá certa, porém incompleta, né? Porque ele fala assim, investidor em cargo ou emprego público. Só que nesse mesmo artigo aqui que é mencionado, né, ele fala também dos cargos em comissão, que são de livre nomeação e livre exoneração. E como ele coloca aqui, é como se os cargos comissionados, eles não existissem, né? Então isso torna esse item errado. Então A errado, B errado. Vamos agora para a letra C, né, nessa questão 11. Vamos aqui analisar. C. O prazo de validade do concurso público será de até 8 anos, prorrogável uma vez. Já pensou? Concurso vale em 16 anos, não? Não, ó, tanto na Constituição quanto na 8.112 falam que 2 anos. E pode ser prorrogável por um período igual, uma única vez, né? Se for 1 ano e meio, pode prorrogar por até 1 ano e meio. Se for de 1 ano, pode prorrogar por até mais 1 ano. Mas se for 1 ano, não posso prorrogar por 2, é por igual período, né? Então, isso aqui também está errado, porque colocou 8, na verdade, são 2 anos. Então, só sobrou a letra D, vamos analisar se a D tem alguma coisa errada, né? A convocação será prioritária para aquele que é aprovado em concurso público de provas ou provas de títulos, em detrimento sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Perfeito, né, gente?
Quando você está aprovado num concurso, a convocação vai ser prioritária para aquele aprovado no concurso anterior, quem foi aprovado no início, né? Então é por ordem, né, classificatória, com a prioridade de quem foi aprovado, né, em detrimento dos novos concursados. Abrir um novo concurso. Tanto é que hoje tem uma lei que nem pode abrir novo concurso enquanto ainda estiver aprovados, né? Então, mas isso aqui está na Constituição, tá? Então, a gente tem que, a correta aqui, a 11 é a letra D, dando certo, batendo lá com o gabarito mostrado, né, no gabarito preliminar. Vamos agora à questão 12. Consoante estabelecido pela redação do artigo 41, parágrafo 1º da Constituição Federal de 1998, o servidor público estável só perderá o cargo. E aí, quando é que o servidor público... Isso aqui também tem na 8.112, né? Então, a gente já sabe, o servidor público só perde o cargo quando ele tem, né, uma sentença judicial transitada em julgado e ele tem que ter o direito à ampla defesa, certo? Então, vamos analisar aqui o que é que os itens falam. Essa aqui também se torna muito fácil, né? Essa questão 12, não. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Se for uma sentença judicial que ainda não foi transitada em julgado, ou seja, não deu o veredito final, o juiz, né? Não deu a sentença final, então, né, realmente ele não vai perder o cargo, só depois da sentença final, que é quando se chama transitada em julgado, certo? Isso aqui significa que subiu até a última instância e agora, né, acabou. Então, o servidor só vai perder o cargo nessa situação. Na verdade, a gente tem uma outra situação também, vou falar aqui para vocês, né? Ó, após decisão interlocutória, condenatória, não, a pessoa pode chegar ao interlocutor e dizer, você está demitido. Não, isso aqui não existe, né? Isso aqui não existe. Por intermédio de decisão administrativa, uma decisão administrativa independente de ampla defesa, não, tem que ter ampla defesa, né? Sem ampla defesa não tem sentido, né? Isso aqui vai contra a nossa Constituição. A pessoa tem que ter o direito à ampla defesa. E na letra D, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho conforme determinado por sua chefia imediata. Isso aqui também é uma coisa que foi inserida, né? Que também pode, caso você seja reprovado em avaliação periódica de desempenho, né? Também pode acontecer. Só que ele fala assim, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, conforme determinado por sua chefia imediata, não, né? Então, se você for reprovado nesse procedimento de avaliação periódica, sim, mas da forma que está colocado aqui, não, certo? Então, a gente tem aqui a questão 12, letra A. Até agora tudo certo, 11D, 12A. Vamos à questão 13. De acordo com o determinado pela Lei 8.112, que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, um dos requisitos básicos, vai de encontro àquela primeira questão, né? Para a investidura em cargo público vamos lá. Ele tem aqui, gozar de direitos políticos, apresentar boa compleição física, ter idade mínima de 16 anos, pertencer a uma família de origem brasileira. Vamos lá. Gozar de direitos políticos. Perfeito, né? A gente tem lá na 8.112, no artigo 5º, que ele fala lá no inciso 2, que um dos requisitos básicos para investidura em cargo público é o gozo dos direitos políticos. Então, gozar de direitos políticos, sim. Isso aqui está lá na 8.112, artigo 5º, lá no artigo 5º, inciso 2, tá bom? Então, a gente tem aqui esse embasamento. Apresentar boa compleição física, não. Apesar de dizer lá, num dos requisitos, né, que a pessoa tem que ter aptidão física e mental para o exercício do cargo, né? Mas isso aqui não condiz com o que está presente lá na 8.112. Ter idade mínima de 16 anos, não, pessoal, são 18 anos, né, a maioridade. Então, a partir do momento que você se torna maior de idade, você pode assumir. Lembrando que tem cargos, né, que você precisa ter mais tempo. Acho que cargo de juiz, alguns cargos, né, você precisa ter alguns anos de experiência e tal, e eles podem exigir uma idade maior, às vezes idade mínima 21 anos, enfim, certo? Mas o mínimo, a idade mínima para você poder iniciar é 18 anos. Lógico que pode ter uma idade maior também. Letra D. Pertencer a uma família de origem brasileira. Eu já falei que é ter nacionalidade brasileira, não necessariamente origem brasileira. A pessoa pode ter uma origem brasileira e ser natural de outro país e não ter a nacionalidade brasileira. Então, essa aqui também se torna errada. Então, 13A também. Olha aí, tá muito A, né? Até agora, D a A. Até agora tá assim, 11. Não, a 11 foi D, desculpa. D. A 12 foi A e a 13 A também. Vamos ver a 14. Conforme a Lei 8.112, que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, o provimento de cargo público
ocorre mediante... Então, nós estamos falando aqui de provimento de cargo público, né? Vocês devem lembrar, eu já falei com vocês sobre o provimento originário, né? E os derivados. Vamos lá. O que é que a gente tem aqui, ó? Ascensão é uma das formas de provimento? Não. Transferência já foi, não é mais, certo? Ela foi vetada. Adaptação também não existe readaptação, que é quando o servidor sofre algum problema, né? uma limitação física e depois ele volta numa função diferente, ele é readaptado. Então sobrou aqui a nomeação, que é uma forma chamada originária. Então, nomeação. Então, 14, letra B. 14B. Também batendo lá com o gabarito. Até agora tudo certinho. Vamos para a questão 15, né? Questão 15. Consoante a redação da 8.112, o servidor ao servidor é proibido. Essa aqui, pessoal, ela, na minha opinião, muita gente vai entrar com recurso nessa questão. Agora, como eu estava dizendo a vocês, né? Depende muito da análise da pessoa, depende muito da forma que você vai fazer o seu embasamento para poder conseguir ou não recurso para anular essa questão, certo? Então, essa aqui é passível de anulação, depende muito de como você vai fazer o seu embasamento. Por quê? Porque a questão está pedindo assim, ó, o que é proibido, certo? Então, vamos lá, vamos pensar aqui. O que é proibido? Lá, as proibições, elas falam lá no artigo 117, da 8.112, certo? Então tem lá várias coisas que são proibidas, né? Lá no inciso 5, especificamente, ele vai falar que promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto em repartição está dentro das proibições. Então, guardar sigilo sobre assunto de repartição não é proibido, né? Aqui é um dos deveres, está lá no artigo 116. Opor resistência justificada ao andamento de documento e processo de execução, que não é proibido, né? Se for injustificado, é proibido, certo? E na letra D, cumprir em regra, pronto. Aí aqui na letra D é que a gente tem um pequeno probleminha. Vou só deixar aqui para vocês já, ó, isso é a letra C, tá lá no artigo 117, inciso 5. Artigo 117, inciso 5. Agora, perceba aqui comigo, ó. Ao servidor é proibido cumprir em regra ordens superiores, inclusive quando manifestamente ilegais. Quando a gente para e pensa assim, é proibido, né? Porque, puxa, então se não é proibido, quer dizer que é permitido eu cumprir uma regra de ordens superiores, inclusive quando manifestamente ilegais? Ou seja, você vai cumprir uma ordem do seu superior, mesmo ela sendo ilegal? Só que aí vem o ponto que eu estou querendo dizer a vocês acerca dessa questão. Porque, aparentemente, essa aqui também é proibida, né? Só que ela não é assim que ela é proibida. Ela está lá nos deveres, só que eles inverteram. Ou seja, ela não é proibida, ela não é um dever. Vocês conseguem entender o ponto? Então, isso aqui, essa parte aqui, ela está lá no artigo 116, inciso 4. Lá no artigo 116, inciso 4, ele fala assim, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Então, isso aqui é o quê? É uma obrigação do servidor, né? É um dever do servidor. Só que quando a gente vê cumprir ordens superiores, inclusive quando manifestamente ilegais, aí você fica, não, isso só pode ser proibido. É proibido, então eu posso cumprir uma regra, uma ordem superior, mesmo quando ela for manifestamente ilegal? Não. Então, o que eu estou dizendo a vocês prestem bastante atenção. O item C, ele está falando sobre proibição, certo? Proibições das vedações. Proibido, o que é proibido. Na letra D, ele fala o que não é um dever. Então, a questão pede o que é proibido. Como eu disse, né? Aí vai muito da interpretação da pessoa. O gabarito preliminar diz que é a C, ok? Mas, né, alguém pode ter marcado a D e achar, né, que realmente essa D aí faz sentido. Se ela faz sentido para você, deixa aqui no comentário. Na minha interpretação, certo? Eu acho que ela fica um pouco dúbia, mas eu não entraria com recurso. Porque, assim, apesar de achar dúbia, eu acho que a C, ela responde de forma mais completa, né? Porque a questão trata de proibição, tá bom? Mas deixem aqui no comentário a sua opinião. Questão 16. Vamos para essa aqui.
Questão 16 fala da Lei 11.892, que institui a Rede Federal de Ensino, né? A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, certo? Aqui, ó, científica e tecnológica, e cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, os famosos IFs, ou IFs, como alguns chamam. Conforme preceituado nessa lei, os IFs têm por finalidade, pessoal, isso aqui, as finalidades, é algo que cai muito, finalidades. Eu tenho um vídeo aqui sobre essa lei completo, com questões e tudo. Até comenta aqui quem assistiu o vídeo e acertou essa questão, certo? Então vamos lá, ó. Lá na Lei 11.892, que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, que cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, o que é que acontece? Vamos ver aqui. Ele vai tratar para a gente lá de alguns tópicos, né, quais são as finalidades, certo? E essas finalidades, elas estão presentes lá no artigo 6º dessa lei, certo? Então, lá no artigo 6º, eu já deixei para vocês, ó, artigo 6º. E a gente vai ter, cada tópico desse aqui, ele vai estar dentro de algum dos incisos, certo? Mas todos dentro do artigo 6º. E a gente tem o seguinte, ó, a letra A, ele fala assim, ó, ofertar a educação profissional e a tecnológica em todos os seus níveis e modalidades. Perfeito, né? Isso aqui eu falei lá no vídeo, que uma das finalidades é ofertar, realmente, né? A gente tem todos os níveis, do nível básico, nível médio técnico, tecnólogo, a gente tem nível superior, tecnólogo também hoje é considerado como superior, né? Mas a gente tem os bacharelados, licenciaturas, mestrados e doutorados, ou seja, vai do básico até o mais alto nível, certo? Então, em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional. Perfeito, a letra A está conforme, exatamente, a gente tem lá no artigo 6º, inciso 1. A gente já sabe que a 16 é a A, então já vou até marcar aqui, ó, 16A. E agora, eu vou mostrar a vocês o quanto que essa questão ela traz assim de forma para confundir a nossa cabeça. Porque, ó, na letra B ele fala assim, ó, desenvolver a educação profissional e a tecnológica como processo educativo investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas nacionais, certo? Só que lá no inciso 2, olha aqui, isso aqui parece muito bonito, só que ele fala as demandas nacionais. Lá no inciso 2 ele vai falar dessa mesma forma, só que quando chegar no finalzinho, ele vai falar demandas, vai falar de demandas, vou escrever aqui para vocês, sociais e peculiaridades regionais. Ou seja, um pouco diferente, né, do que está colocado aqui. E isso aqui confunde muito, porque o texto ele ficou muito parecido com o original, né? Então ele só mudou demandas sociais e peculiaridades regionais para nacionais. Então, ó, a ofertar a educação é local, regional e nacional. Desenvolver a educação é local, certo? Então, quando a gente fala na oferta, é em todos os institutos do país todo. Quando a gente fala na forma de desenvolver, ela já é mais focada na demanda regional, certo? Então, na peculiaridade social e regional daquele local onde ela está inserida. Então, essa aqui se torna errada. Na letra C, essa aqui fica fácil, propiciar a integração e a horizontalidade. Não, a gente sabe que é a verticalização da educação, porque privilegia o melhor uso, a eficiência do material, do corpo docente, do corpo técnico, porque quando você tem um curso técnico e depois você faz uma graduação na mesma área, uma licenciatura na mesma área, você aproveita os equipamentos. Então, existe uma eficiência maior, tanto nos professores, que vão poder atuar nas duas frentes, né, tanto nos dois níveis, quanto de material. Então, isso de espaço físico e tudo, então isso é um princípio, né, o princípio da eficiência, princípio constitucional, muito bem definido aqui dentro da verticalização e não da horizontalidade. Então, essa aqui também está errada. E na letra D, tem promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais independentemente, essa aqui fica muito fácil, do seu enlace com a preservação do meio ambiente. Pelo amor de Deus, né? Promover a produção, o desenvolvimento, transferência de tecnologia e o meio ambiente é que vá para o espaço. Não tem sentido, né? Essa aqui. Então, essa questão, eu acho assim, que ela daria uma boa confusão entre A e B. A C e a D
Esse horizontalidade aqui já mata rapidinho, né? A gente consegue matar. E nesse aqui, AD é aquela questão absurda, que é para a pessoa não marcar. E se você marcou AD, deixa aqui nos comentários. Eu sei como é, na hora da prova, a pessoa tá lá fazendo e finda, né, marcando aí, às vezes no impulso, não analisa bem, e isso acontece, é comum, tá bom? Questão 17. Agora, na questão 17, a gente começa a falar sobre o decreto 1171 de 94, que é o Código de Ética, certo? O famoso Código de Ética. Ele vai falar aqui, dentro do Código de Ética, né, firma-se com um dos deveres, então ele quer saber deveres fundamentais do servidor público. O Código de Ética, ele também tem um vídeo aqui completaço aqui no canal, com questões, certo? Acho que é um dos vídeos mais vistos aqui do canal, um vídeo assim, que eu tenho orgulho de ter feito, porque foi um vídeo que eu falei todos os artigos comentados, todos, e depois ainda fiz questão. Então resolvi muitas questões, e então eu recomendo a você que não acertou essas questões aqui que eu vou mostrar, a 17 a 18, a ver lá o livro, ver o vídeo, né, para você poder ficar mais antenado, né, até porque podem vir próximos concursos, caso você não seja aprovado nesse, mas espero que você seja aprovado, e quando você for aprovado, você volta aqui para falar, né, o seu relato, para a gente bater um papo e eu dar os parabéns a você. Então vamos lá, sobre, né, o decreto, a gente quer saber quais deveres. Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integralidade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a solução mais rápida. Olha aqui, você não leu o decreto, mas você tem que sempre interpretar. Será que... Não, beleza, ser probo, ser reto, leal, justo, demonstrar sua integridade, demonstrar a integridade do seu caráter, escolher sempre, quando estiver diante de duas opções, a mais rápida? Não, a gente tem que pensar. Será que eu tenho que escolher a opção mais rápida ou a melhor, a mais eficiente, a que vai beneficiar a sociedade? Certo? Então, nem sempre a solução mais rápida é a melhor. A gente tem o inciso 14, na linha C, ele vai falar assim, ó: ser probo, reto, leal, justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, e aí vem a mudança, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e mais vantajosa para o bem comum, e não a solução mais rápida. Então, isso aqui está errada, porque ele meteu essa confusão aqui no meio, né? A solução mais rápida. Não, tem que ser a melhor, mais vantajosa para o bem comum, certo? Então, essa questão aqui, assim, para quem não leu, eu acho que dava para talvez interpretar um pouco aqui e eliminar essa, mas vamos lá. Ter respeito à hierarquia e temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Olha aí, pessoal, isso aqui é uma das grandes importâncias da gente ter a estabilidade no serviço público, certo? De ter servidores concursados com estabilidade. Por quê? Porque a pessoa não tem o rabo preso. Então, ela tem o respeito à hierarquia, mas ela não tem temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura. Ou seja, se você é um servidor público concursado de uma prefeitura e o prefeito está fazendo uma coisa errada, você sabe, você pode denunciar ao seu prefeito que você não vai ser demitido. A mesma coisa para imagina, um Instituto Federal. Pode denunciar o diretor de ensino, o coordenador de curso, o diretor-geral, o reitor, que você não pode ser demitido por isso, legalmente falando, constitucionalmente falando, tá bom? E pela própria 8.112 também, tá bom? Então, isso aqui se torna errado, né? Lá na linha H desse mesmo inciso que eu coloquei aqui para vocês, né? O 14, vai dizer assim: ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Então, esse aqui, totalmente errado também. Vamos lá. C. Abster-se de forma relativa de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público. Ó, esse relativo aqui é o que mata já de início, né? Porque você vai se abster de forma relativa de exercer sua função, poder, para você fazer qualquer coisa que tenha interesse e finalidade estranha ao interesse público, não? Então não pode ser relativa, não, tem que ser absoluta. Você tem que se abster de forma absoluta. E aqui se torna errada, né? Então, lá na linha U, aqui na letra C, fala lá na linha U, né? Você vai pegar o decreto 1171,
inciso 14, a linha U vai dizer assim, ó, abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com a finalidade estranha ao interesse público. Então, com a finalidade estranha ao interesse, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei, certo? Então, aqui também está errado. Então, por eliminação, já sabemos que é a letra D, mas vamos ver aqui. Zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva, certo? Perfeito. Essa aqui está lá no inciso, na linha J, da mesma forma que está aqui. Tá bom? Inciso 14, a linha J, zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. Perfeito. Então, questão 17D, tá aqui, questão 17, letra D. Vamos agora à questão 18. Mais um aí do decreto 1171, né? Então, a gente já tem aqui quantas do decreto? Deixa eu ver aqui. Duas, né? Aqui, uma, duas. De acordo com o decreto 1171, um servidor público pode, né? Então aqui o que é que o servidor pode e o que é que ele não pode. Ele pode permitir interferência de ordem pessoal no trato com o público? Eu acho que não. Por mais que você não tenha ali, será que a pessoa pode ter uma interferência de ordem pessoal? Senão, não quero que isso aqui aconteça, não. Então, né? Então o servidor pode? Não, o servidor não pode, tá bom? Então, essa primeira aí, eu acho que esse item, ele se torna bem fácil, né? O embasamento para essa questão 18 aqui, tá lá na seção 3, certo? Seção 3, que vai falar das vedações. Vedações. Agora, como eu estou com espaço, eu vou escrever aqui. Das vedações, certo? Das vedações ao servidor público. Lá no inciso 15, ele vai dizer, é vedado ao servidor, e aí tem lá, né, de forma taxativa, é vedado ao servidor, e a gente vai ter, essa letra A aqui, ela tá lá na linha F, que vai dizer, né, o que é proibido? Permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. Então essa aqui se torna errada a letra A. Vamos para a letra B. O servidor público pode retirar mediante autorização documentos diversos pertencentes ao patrimônio público. Ó, o ponto aqui é que ele coloca mediante autorização. Se fosse sem autorização, aí seria proibido. Mas como ele coloca mediante autorização, então pode. Então letra B é a correta. A gente já tem aqui. Aqui a letra B fala lá na linha L, que vai dizer retirar da repartição pública sem estar legalmente autorizado qualquer documento ou pertence ao patrimônio público, tá bom? Então, situação simples essa aqui, né? Se for tirar com autorização, pode, tá? Questionar por motivos particulares os jurisdicionados e administrativos. Aqui entra na mesma justificativa da letra A, né? Que é a mesma coisa. E na letra D, procrastinar no exercício, procrastinar, deixar para depois, enrolar, trabalhar de forma desidiosa, que é o que fala lá no 8.112, dá até demissão, né? Então, fazer isso, pode? Lógico que não pode, tá bom? Isso aí também vai estar com embasamento lá na linha D, que vai dizer o seguinte, usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material. Você não vai querer trabalhar, aí você dá um jeito lá de desligar a energia para poder, não ter internet, ninguém poder trabalhar naquele dia, porque você quer que um processo vá até outro dia, porque você quer sair e tal. Então isso é proibido, não pode, pelo amor de Deus. Então vamos lá, questão 18B. 19. Agora da Lei 11.091. Essa questão aqui achei muito fácil, muito fácil. Se você estudou essa lei aqui de verdade, você vai ter até raiva dessa questão. Porque essa questão quer saber só do que trata a lei, né? Então essa questão aqui ela se torna muito, mas muito fácil mesmo. A Lei 11.091, para quem estudou, obviamente, né? A Lei número 11.091, no âmbito das instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação, trata. Ele quer saber do que trata a lei. Natureza do processo educativo e da função social? Não. Da dinâmica de processo de pesquisa, de ensino e administração? Não. Também não. Da gestão de cargos técnicos administrativos em educação e seu processo de trabalho? Com certeza, né? Aqui vai tratar do plano de carreiras, de cargos e carreiras, né? Dos técnicos administrativos na esfera federal, no que tange aos servidores da educação, né? A educação
no âmbito da educação. Então, a questão 19, ela fala assim, o que é que essa lei, a 11.091, trata? Ela dispõe sobre estruturação de plano de carreira de técnicos administrativos em educação no âmbito das instituições federais de ensino vinculadas ao MEC, né, ao Ministério da Educação, e da outras providências. Então, né, isso aqui trata da gestão de cargos técnicos administrativos em educação e seu processo de trabalho. Então, lá que vai dizer que é nível A, B, C, D, E, quanto é o vencimento, como é que você faz para poder progredir e tudo mais, que já tem um vídeo também aqui no canal completinho sobre essa lei. Se você já tinha assistido lá e acertou essa questão, comenta aqui. Se você achou ela fácil, você foi com raiva que era fácil demais, certo? Então, questão 19, letra C, vamos marcar aqui, 19, C. E agora a questão 20, particularmente eu achei a questão 20 a mais difícil, certo? Eu achei ela mais difícil porque é uma questão que, pelo menos assim, pelo meu conhecimento para fazer essa prova, né? Só pela Constituição Federal eu não conseguiria resolver, né? Então você tem que buscar muito no direito administrativo, né? Que era um dos tópicos aqui do edital, né? Então faz sentido realmente ela estar aí. Ela está embasada lá no artigo 37 da Constituição, mas só com o artigo 37 você também não resolve, certo? Artigo 37. Então você tem que buscar outras fontes de direito administrativo, tá bom? Então, o princípio da publicidade na administração pública determina que, vamos lá, estamos falando do princípio da publicidade. A gente já viu, né, os princípios constitucionais, que são o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? A gente já tinha visto aqui esse LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E a gente tem aqui, ó, a publicidade, né? Publicidade como um dos princípios que estão lá no artigo 37. Beleza. Os atos irregulares. Primeiro, só para a gente assim, poder se situar, né? O que são esses atos, né? Esses atos administrativos. Pode ser um concurso, pode ser um pregão, pode ser uma consulta pública, pode ser uma chamada pública, uma dispensa, enfim, pode ser qualquer dessas coisas. Se a gente pensar nesse tipo de coisa, esse tipo de ato, ele só pode existir com a publicização, ou seja, desde que ele é publicado. Então, você só vai ser nomeado quando sair no Diário Oficial da União, quando for publicado, quando for tornado público no Diário Oficial da União, no DOU ou DOU, como algumas pessoas chamam. Ou, se você fez um concurso municipal, no Jornal Oficial do Município, Diário Oficial do Município, a mesma coisa para o Estado, DOI, Diário Oficial do Estado e assim por diante. Ou seja, tem que ser publicizado. E aqui na letra A a gente tem assim, os atos irregulares. Imagina que foi lançado um edital irregular. Ele deixa de se convalidar com a publicação? Sim. Existe uma máxima, né, acerca da publicidade, que ele fala que os atos irregulares não se convalidam com a publicação. E essa questão colocou, deixam de se convalidar. Então, eu acho assim que, como essa aqui realmente aqui vai ficar mais próxima, analisando as outras alternativas, né, com certeza ela é a que faz mais sentido, certo? Mas quando ele fala deixam de se convalidar, eu entendo assim, que deveria ser não se convalidam. Eu acho que tem uma pequena diferença aqui acerca da interpretação, que é deixar de se convalidar e não se convalidar, certo? Então, assim, isso aqui, o não se convalidar, você vai achar em vários materiais, vários livros acerca de direito administrativo, várias referências de juristas vão tratar dessa forma, tá bom? Então, com certeza, letra A está correta. Aqui, na letra B, ele fala assim, a publicidade é um elemento formativo do ato. Não, ele não é um ato formativo. De que forma que ele vai trabalhar? Ele é apenas um requisito de eficácia e moralidade. Então, publicizar, né, tornar ele público, não está na formação. Ele é formado por outras regras, outras leis, mas a publicação, a publicização dele é simplesmente um requisito da eficácia, né, tornar a coisa mais eficaz, e também da moralidade, tá bom? Então essa aqui se torna errada. Letra C. Os atos regulares dispensam a publicidade para sua execuibilidade. Não. Os atos regulares não dispensam a publicidade, ou seja, todo ato tem que ser publicizado para ele se tornar de fato estabelecido, execuível, para poder ser executado. Não dá para você fazer uma licitação e não publicar, você vai mandar só ali para uma pessoa, só aquilo que você quer, não pode, né? Então não existe essa dispensa. Lógico, existem algumas coisas que não podem ser publicizadas, são aquelas coisas sigilosas.
Existem coisas tipo compra de armas do Ministério da Defesa, dizer o modelo da arma, não, isso aí não pode ser publicizado, obviamente, né? Então, certo, os atos regulares dispensam publicidade, não dispensam, então essa aqui também está errada. E a letra D, a publicidade atinge os atos concluídos e informação. São os concluídos, né? Que a gente sabe, depois que o ato é concluído, então ele é publicizado, publicado, tá bom? Então, é basicamente isso, pessoal. Então, a letra A é a correta, então vamos aqui, questão 20A. Pronto, pessoal. Então, ó, a única questão que, sim, totalmente absurda que o gabarito trouxe como sendo a correta foi essa aqui, ó. Foi a questão 13. 13 ele falou lá que o gabarito preliminar é a C, ter idade mínima de 16 anos. Então, essa aqui não tem nem do que discutir. Com certeza o gabarito vai mudar para a letra A, tá bom? Então, era isso aí que eu queria trazer para vocês. Então, realmente, assim, essa questão, né, a 13, né, eu até esqueci de comentar durante a resolução, no momento que eu estava fazendo a resolução, mas ela é uma questão muito simples, né, assim, eu acho que foi talvez erro de digitação, não tem nem sentido dizer que a banca errou isso, aqui, dizer que a pessoa tem que ser menor de 16 anos, né? A partir de 16 anos que a pessoa pode ingressar num cargo público efetivo, não tem sentido, né? Ou mesmo comissionado. Então essa aí eu acho que com certeza o gabarito vai mudar a 13, vai do C pro A. E aí a gente teve aquela outra questão, né? Que eu falei a vocês que pode ser que alguém entre com recurso aí, se tiver um bom embasamento, pode acontecer daquela questão ser anulada pelo fato de ter a C e a D talvez atendendo, né? Porque lá na letra D, apesar de não ser uma proibição, ser uma não obrigação, mas de certa forma se torna proibido, né? Então existe assim, não dentro do rol taxativo que tem lá das proibições, mas no final é proibido. Então, dependendo, se você conseguir ter um bom embasamento, eu acho que é possível anular, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ó, coloquei aqui, ó, subscribe, se inscrever no canal, deixar o seu like, o like é importantíssimo, comentar, deixa aqui o que você achou da resolução, se você gostou dessa forma que eu tô trazendo aqui a resolução, dos comentários, e compartilhar, mandar para aquele seu amigo também que fez a prova e quer saber, né, quer analisar, às vezes saber o que errou, saber se o chute dele deu certo, se realmente a forma que ele está estudando está funcionando, ou enfim, pegar outras dicas aqui, que quando eu faço a resolução sempre trago novas dicas aqui para todo mundo. Então é isso, até o próximo vídeo e valeu, e não esqueça de me chamar para o churrasco. Tchau, tchau!